Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Hoje nós estamos com a Nay Barbalho, ela que tem um trabalho na área do autismo e também na escola Líder Renova, que é uma plataforma do brasileira, né, de conscientização política, de formação de novos políticos. Nay, seja bem-vinda. Obrigada, Lúcio. Você pode, Obrigada pelo convite. você pode falar um pouco da sua trajetória, da sua biografia? Sim, a minha formação é em Direito, eu sou advogada, mas antes disso eu sou mãe, tenho 3 filhos e um deles tem o transtorno está dentro do espectro do autismo. Fora isso, estou como coordenadora estadual de políticas públicas para o autismo, que foi um órgão criado neste governo estadual, e membro da comissão para o autismo do Conselho Federal da OAB. E também sou uma líder Renova, né? Fiz parte da seleção e fiz parte da escola Renova. Como é que está sendo esse trabalho que você está desenvolvendo pela política pública do Estado? Que é uma coisa recente, né, e muito importante, claro, né, trabalhar com essa questão de pessoas com deficiência, principalmente Uhum. na área do autismo. Com Sim. certeza é um desafio, mas o que que tem aparecido enquanto grande desafio nessa área? É importante destacar que o trabalho em prol do autismo, ele é uma luta de muitos anos, né, de muitas famílias, e que em maio de 2020 foi sancionada uma lei no estado do Pará, a Lei 9.061, que cria e institui uma política estadual de proteção aos direitos da pessoa com autismo. Essa lei, ela cria um órgão que é a CEPA, Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo. Esse órgão, ele ficou responsável por todo o planejamento, acompanhamento dessa política pública prevista nessa legislação. Então, é importante que a gente faça esse essa contextualização, né, de como tudo começou através dessa lei que foi proposta pelo governador, que foi aprovada pela Alepa e daí tudo começou. É importante também trazer a, o contexto de datas. Isso aconteceu em maio de 2020, ou seja, é muito recente, tem muito pouco tempo. E a gente vai aqui falar um pouquinho de todo esse trabalho que foi realizado ao longo desse período, desse pouco período, né? E ainda tem essa questão de estarmos em uma pandemia, desse trabalho ter sido iniciado no meio da pandemia, então isso também é um fator que dificulta, mas além desse desafio, como você me perguntou, quais são os desafios, né? Além do desafio da pandemia, nós temos um grande desafio no Brasil, que é a ausência de dados sobre o autismo. Não há em nenhum estado uma. Não, uma Um banco de não dados. há, Um não banco há, de não há dados no que Brasil, não há nem classifique, isso, categorize, exatamente. estatifique, né, de Não. E estatística. aí você há de convir que construir uma política pública sem dados é como trabalhar no escuro. Eu acho que a gente já parte do que seria o autismo, né? Porque muita gente acaba não ouve falar, às vezes tem alguém na família, algum parente, mas não consegue definir, não tem elementos para definir o que seria o autismo, que é um transtorno, né? Um transtorno do espectro Sim, autista. Fala um pouco sobre essa questão da definição mesmo sim. O autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, onde hoje há estudos, né, que indicam que ele mais de 80% é por causas genéticas e ambientais, o que significa dizer que se não há uma condição genética na família, provavelmente durante o período de gestação, de formação, algum fator externo contribuiu para essa condição. É importante destacar que o autismo ele já aparece na primeira infância, tá? Os primeiros sinais, e que existem algumas características que são comuns às pessoas com autismo, quais sejam atraso de fala,
dificuldade realmente na comunicação, dificuldade na interação social e apresentar movimentos restritos e repetitivos. Eu diria que essas são as 3 características principais, bases do transtorno do espectro autista. Mas é importante que se diga que nenhum autista é igual ao outro. O autismo, ele é um espectro. E como um espectro, eu tenho desde um nível leve, um grau 1, que a gente chama, que ele precisa de pouco suporte, até o autista grave, que precisa de muito suporte, que não se comunica, que tem muita dificuldade de comunicação. Não é que não se comunica, né? Porque aí a gente vai buscar as comunicações alternativas. Mas é só para ilustrar que, como um espectro, existe dentro desse espectro uma variação muito grande e é importante verificar isso para que a gente não tenha estereotipado um perfil, né, de pessoas com autismo. E, inclusive, isso é uma luta que a gente tem. Autismo não é adjetivo, né? Infelizmente, pessoas que a gente considera pessoas que têm um nível de escolaridade bom, ainda utiliza o autismo como um adjetivo. Então, isso mostra uma falta de Deixa, conhecimento. deixa eu ver assim, que tem uma coisa que eu acho que é importante, não só pro autista, né, para as famílias, Uhum, mas a questão ambiental, ela é muito importante aí, né? uhum. Por exemplo, o autista que nasce num ambiente onde ele consegue ser minimamente compreendido pela família e a família consegue ter uma relação de potencializar o desenvolvimento dessa pessoa, dessa criança. Esse ambiente, ele se torna favorável não só na própria família, mas na escola e na sociedade. Quando isso não ocorre, isso pode gerar uma série de transtornos, uma série de problemas, uma série de empecilhos, bloqueios, né? Então, começa na família essa necessidade de compreensão, mas ela se estende para outros ambientes, né? De forma que o autista possa ter uma vida mais Sim. digna. Muito interessante, Lúcia, a sua colocação, porque realmente hoje a gente entende que a família é a maior responsável pelo desenvolvimento dessa pessoa com autismo. Por quê? Porque é com quem essa pessoa passa a maior parte do tempo. E a intervenção para o autismo é uma intervenção que exige intensidade e exige uma quantidade de horas muito grande. Então, não adianta, por exemplo, eu ter 2 horas de terapia 2 vezes por semana, que todas as outras horas estão com a família. Então, o que é importante, que é um dos nossos focos de trabalho, é a capacitação das famílias. As famílias precisam saber intervir, precisam saber lidar, precisam conhecer inclusive os direitos dessas pessoas. Mas antes disso, a gente precisa dar um passo atrás para falar sobre o preconceito. Porque o preconceito, ele é a primeira barreira que precisa ser quebrada para que essa família busque a capacitação. Hoje, infelizmente, nós temos quase que diariamente relatos de familiares onde, principalmente, o pai abandona as famílias e essa mãe fica sobrecarregada, tendo que sozinha, né, dar conta de tudo. E temos relatos de famílias que, por mais que você enxergue que ali há uma condição, a família não aceita. E então você entende que o preconceito ele tem que ser quebrado primeiro dentro de casa, para que depois a gente consiga, né, buscar esse acompanhamento. Então a gente precisa falar sobre autismo, porque a gente precisa quebrar essas barreiras, principalmente internas, e aí sim a gente
vai buscar a capacitação para intervenção, né? Que já depois de um diagnóstico fechado ou mesmo sem diagnóstico, se você viu que há algo de errado, algo que não acompanha o desenvolvimento proposto pelo Ministério da Saúde, você tem que intervir. Acho que essa questão do acompanhamento, obviamente que ela é muito importante, mas aí a gente não pode deixar de falar, você já começou a falar sobre isso, em relação a uma política pública, né? Porque tem a política pública nacional, tem a política pública estadual, cada estado né, determina a sua política pública, e a gente sabe que isso volta-se geralmente para escolas públicas, né? O nosso país ele tem uma legislação favorável à inclusão de pessoas com deficiência, porém ainda tem algumas falhas e algumas lacunas. Obviamente tem, né? Uhum. E aí seria interessante dar essa pontuada em relação à política pública nacional e à estadual, você já falou um pouquinho, mas é sempre bom dar uma detalhada do que se espera, né, enquanto política pública estadual. É importante a gente pontuar que a política pública ela é voltada não apenas, né, para a educação, mas a saúde, a assistência, a cultura, o esporte, o lazer, a questão da profissionalização, enfim, a política pública ela é ampla. E a gente começa, como eu falei há pouco, criando uma base de dados. O estado do Pará é o primeiro estado do Brasil que tem já uma base de dados sobre o autismo e que foi iniciado lá em 2020 como um cadastro. Nós criamos uma carteira de identificação e, através dessa carteira, nós acoplamos um cadastro onde ali a gente cria a primeira base de dados. Para além dessa base de dados que nós já temos, e aí sim a gente conhece a realidade, né? Onde estão as pessoas com autismo, qual é a idade, em que serviço ela está inserido, qual é a renda dessa família, onde a gente tem a maior concentração. Então, isso já é um passo gigantesco para chegar para o gestor público e dizer: olha, eu tenho isso aqui de pessoas com autismo no seu município. O que você vai fazer sobre isso? Né? Então, já é um trabalho que a gente vem fazendo, porque a responsabilidade por essa política pública não é só do governo do estado, é dos municípios, é do governo federal, é das famílias, é dos profissionais, ela é ampla. Além disso, nós firmamos uma parceria com a FAPESPA e a FAPESPA tem uma pesquisa que se chama PEAD, Pesquisa por Amostra de Domicílio, e nós inserimos algumas perguntas sobre o autismo nessa pesquisa. E essa pesquisa vai ser lançada ainda no primeiro semestre e também traz esses dados sobre o autismo. Então, muitos estados estão justamente nos procurando para saber como foi feito essa criação de base de dados. É importante dizer que o estado do Pará defendeu a presença de perguntas com autismo no censo do IBGE. Entretanto, infelizmente, o governo federal manteve para o censo que vai ser iniciado, acredito que ainda esse semestre, apenas perguntas para quem tem laudo de autismo. Isso é muito complicado porque você vai ter certamente uma subnotificação da realidade, né? Porque a gente sabe que a grande maioria não tem laudo fechado. Porque a equipe ela é muito cara, porque existe muita falta ainda de capacitação, porque existe muito desconhecimento. Então, com certeza, essa pesquisa do IBGE, ela não vai trazer um dado real. E isso é muito triste, porque nós vamos ter uma nova pesquisa somente daqui a 10 anos, e até lá, nesses 10 anos, o Brasil não vai ter um número aproximado da realidade das pessoas com autismo. Já o estado do Pará, não. O estado do Pará vai ter o dado do seu estado, porque nós colocamos perguntas que sim abrangessem pessoas que estão no espectro, mas que não têm ainda diagnóstico fechado. Essa base de dados, ela é importante pelo seguinte, ela não vai só pegar a questão numérica, ela vai qualificar Sim, também, né? Porque tem exatamente. muitas situações em que o autista, ele tem uma variação, né, do seu espectro, Uhum. né? E aí podemos entender que tem o autista que tem determinadas características, autista que tem determinadas outras características,
E essa base de dados ela vai favorecer a compreensão daquela pessoa. Mas aí, se a gente for falar em termos de IBGE, a tendência é generalizar, É. né? Aí entra outro desafio, né? Uhum. Que aí a gente vai ter que ver como a gente vai tratar essa pessoa, considerando que ela é um universo, Uhum. né? E aí é informação, é formação, é capacitação, é palestra, é conscientização, é programa. E aí a gente parte do seguinte princípio: não é só a escola e não é só a família. Tem a sociedade também. Uhum. E tem o mundo do trabalho. Que Uhum. essas pessoas elas precisam também se integrar, né? Existem algumas iniciativas no Brasil excelentes, né? A gente não vai dar nomes, mas tem iniciativas que são muito valorosas. No entanto, ainda são muito poucas. As pessoas elas estão ainda muito, por não conhecer, né, por não compreender o problema, as iniciativas se tornam incipientes. E aí, eu acredito que esse trabalho que está sendo feito pela Secretaria, né, de Saúde, Uhum. ela está prevendo, inclusive, parcerias em níveis de profissionalização, de empreendedorismo, Uhum. para que essas pessoas não fiquem apenas num banco de dados esquecidas, mas que elas passem a ter uma vida própria, aonde elas interajam com outros setores da sociedade, inclusive os empresários. Com certeza, nós identificamos, justamente através dessa base de dados, que existem muitos jovens com autismo, jovens e adultos, né? E isso realmente foi algo que nos surpreendeu, porque a gente estava muito acostumado a crianças, abrimos vagas com esse perfil. E quando nós começamos a entender essa base de dados, nós começamos a pensar políticas públicas que atendessem esse público. E fomos atrás de diversas parcerias para isso. Então, uma das parcerias muito importantes que nós tivemos foi com a Secult, a Secretaria de Cultura do Estado, onde nós promovemos em abril do ano passado, e vamos ter novamente esse ano, um festival de talentos. Esse festival, ele era apenas para jovens, ou seja, a partir dos 12 anos de idade, para que eles pudessem mostrar os seus talentos, as suas habilidades voltadas para artes, né? E essa foi uma das parcerias voltadas para esse público. Também firmamos uma parceria com o Sebrae para que capacitássemos RHs de empresas que possam contratar pessoas com autismo. Então, para o mês ainda de fevereiro, nós vamos assinar essa parceria, né, entre SESPA e Sebrae, para que a gente tenha já uma empresa. Poucas empresas no Brasil trabalham a consultoria de RHs para a contratação de pessoa com deficiência. Então, através dessa parceria, nós estamos contratando uma dessas consultorias de São Paulo, que vai fazer essa formação dessa primeira turma, né, que a gente chama de formadores, de multiplicadores de inclusão. Olha que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que está também inserida no teu trabalho do dia a dia, você como advogada e agora foi escolhida pelo Conselho Federal da OAB, né, para fazer parte de uma comissão especial, Uhum, né, que aborda a questão do autismo. Obviamente, tem tudo a ver com direitos humanos, né? uhum, Deve estar fundamentada, né, nos direitos fundamentais do ser humano. sim. E, ao mesmo tempo, me parece que você também tem um filho, né, que é autista, né? Como foi que isso foi impactado na tua vida, né? Como é que isso foi construído? Porque você está tendo uma trajetória em defesa do direito de pessoas com autismo. Teu filho tem alguma referência? Qual é a referência que ele tem nesse tipo de escolha, nesse tipo de trabalho? E qual a importância dessa posição junto à OAB? Na verdade, o meu filho é o responsável por tudo isso, né? Ele é o responsável pela descoberta de um propósito. E esse propósito foi que, primeiro, me levou a estudar sobre o autismo, né? Não foi algo planejado, vamos trabalhar essa gestão. Não, primeiro eu entrei para um grupo de mães, né?
Depois eu fui buscar me capacitar sobre o autismo para ajudar a atender o meu próprio filho. E daí foi que eu descobri um universo de desassistência e invisibilidade. Então, foi a partir deste universo descoberto que, através de uma oportunidade neste governo, né, nós apresentamos uma proposta de trabalho. E nessa proposta de trabalho que nós apresentamos, nós realmente não imaginávamos uma demanda reprimida gigantesca que existia nesse estado, e não só nesse estado. Nós recebemos demandas de outros estados. Eu até digo lá na coordenação, pelo amor de Deus, a gente já está recebendo demanda, sei lá, Codó, no Maranhão, Recife, Brasília. Então, assim, por quê? Porque é uma demanda mesmo de assistência, né? E é importante que se diga que a última pesquisa aponta que nós temos 1 a cada 44 pessoas com autismo. Hoje, nós temos 1 a cada 700 pessoas com síndrome de Down. E com autismo, 1 a cada 44. É muito mais recorrente, é muito mais. Mas você conhece instituições reconhecidas que atendem síndrome de Down. Todos nós, eu tenho certeza, que já ouvimos falar na APAE, por exemplo. E qual instituição de suporte no Brasil vocês conhecem para o atendimento da pessoa com autismo? Não há. Uma pergunta que eu acho que todo mundo pode querer fazer também é: o autista, quando ele se torna, ele pode ter um transtorno de espectro autista, tipo, vamos imaginar que seja leve. Né? Ele se torna um adulto, ele interage, ele se integra. Em algum momento isso é possível? Nós podemos ter autistas por aí que não sabem que são autistas? Com certeza. E quais seriam essas possíveis manifestações? Hoje nós temos, por incrível que pareça, muitos relatos que chegam para a gente da coordenação de pais que estão recebendo o diagnóstico junto com o filho. Então, ao levar o filho para fazer todo o acompanhamento e um possível diagnóstico, ele se descobre autista. Por quê? Provavelmente, todos nós aqui, todos vocês que estão nos assistindo, já tiveram o contato, vocês já estudaram, trabalharam com pessoas com autismo, que vocês hoje, com mais conhecimento, com mais divulgação, identificam, olha, aquela pessoa tinha realmente alguns traços, né? Só que isso antigamente era visto como o estranho da sala, é aquela pessoa extremamente tímida, é aquela pessoa que não te olha nem nos olhos, por exemplo. Mas não havia conhecimento, né? E hoje, com o conhecimento, a gente entende que provavelmente essas pessoas estão dentro do espectro e que provavelmente, se elas tivessem tido uma intervenção precoce, que é o ideal para as pessoas com autismo, se desenvolverem e terem mais autonomia, elas teriam um desenvolvimento melhor. Então, é importante que se fale que o autismo ele é uma deficiência invisível. E, como tal, você precisa ter um olhar apurado e uma capacitação para você enxergar a necessidade de intervenção terapêutica. Certo. Deixa eu fazer uma outra pergunta que eu acho que é interessante. Seria mito ou verdade? A gente deve ter visto, alguém já, obviamente que já viu aquele filme do Tom Cruise que ele tem um irmão autista, né? Que, se não me engano, o nome do filme é Raymond, com Dustin Hoffman. Rayman, né? Sim. Com Dustin Hoffman e Tom Cruise. E o Dustin, ele faz um papel de irmão autista. Sim. E aí ele demonstra uma série de habilidades fantásticas, né? Até que ponto isso é um mito ou pode ser uma verdade? O autista, ele pode desenvolver habilidades acima das pessoas ditas normais? Ele pode ter essa capacidade? Sim, pode. Existe aí um mito e uma verdade. Vou tentar explicar. Existem muitos casos de pessoas com autismo que têm altas habilidades e superdotação. Então, o cérebro não desenvolve algo que para nós é muito simples, né? Por exemplo, pegar uma caneta e
e escrever, mas aí ele desenvolve, por exemplo, a área do cérebro de línguas. Então, ele pode falar 3 línguas. E Mas sem ter estudado ou... isso, sim. Vou Sério? dar um exemplo. Meu filho teve um atraso de fala significativo. E as primeiras palavras dele foram em inglês. E ele pensava como em inglês. Ele falava com sotaque de americano. Ninguém nunca ensinou inglês para ele. Ele, ele ia ter contato com vídeo de internet. Para ele foi rápido. Inclusive, no laudo dele, o médico, um neurologista, colocou: fala inglês como um americano. Então, foi preciso fazer um trabalho para bloquear ele no inglês e estimular no português, porque a gente se comunicava com ele em português, porque os amiguinhos da escola falam em português e ele precisava falar em português, senão ele não ia interagir. Então, você entende que o cérebro, por isso que diz nenhum autista é igual ao outro, né? Nesse caso, sim, algumas pessoas com autismo têm algumas habilidades que estão acima da média e outras que para nós parece algo simples, mas que eles não conseguem atingir. Entretanto, é sempre bom falar isso, a gente não pode generalizar. Porque algumas pessoas já chegam para as pessoas com autismo e perguntam: e qual é a sua habilidade? Ele pode não ter. Então, eu não posso generalizar que todas as pessoas com autismo têm alguma habilidade de, de língua ou artística acima da média, entendeu? Porque existem aqueles autistas graves que não têm nenhum. E eu aprendi isso justamente com mães de pessoas com autismo que não têm habilidade nenhuma. Porque eles dizem assim: pois é, isso fica passando aí na televisão, como se todas as pessoas com autismo tenham habilidades e meu filho não tem nenhuma, ele nem fala, ele nem olha nos olhos, ele nem nada, e aí? Entende por que que a gente não pode estar generalizando? Algumas pessoas com autismo, sim, possuem habilidades acima da Me média. parece que é uma tendência generalizar, né? Uma É. tendência a gente generalizar. Ah, é autista. Não, aquele autista ele tem as determinadas características, mas na verdade não, né? Nós, os ditos considerados normais, entre aspas, né, já somos um mundo de coisas, de particularidades. Imagina-se um autista que tem uma variação, né, do leve ao mais denso, né, transtorno. E aí eu fico me perguntando, você falou agora sobre falar idiomas sem ter estudado, isso passa muito pela questão da neurociência, né, da capacidade que o nosso cérebro tem. E aí eu fico me perguntando, os profissionais que atendem essas pessoas, eles necessitam desse tipo de formação, né? Não só os médicos, mas também até os professores, que tem professor que está fazendo a sua especialização em pessoas com deficiência, né, que chamam de necessidades especiais, Uhum. até pouco tempo, mas que pode ser uma formação, eu não estou dizendo que é, mas ela pode correr o risco de ser uma formação superficial se ela não se aprofundar nesse tipo de informação, de possibilidades que se abrem dentro do universo que é múltiplo. Sim, é importante a gente destacar essa questão dos profissionais, né? Os profissionais que atendem as pessoas com autismo, eles precisam estar capacitados e precisam estar capacitados nas práticas com evidências científicas, tá? Eu respeito todas as famílias. Eu penso que as famílias têm o direito de escolher a intervenção que quer dar para o seu familiar, mas nós, enquanto gestão pública, né, enquanto agentes que utilizam verba pública, né, nós só trabalhamos com aquilo que tem evidência científica. Então é importante destacar que existem hoje 28 práticas com evidências científicas para o atendimento da pessoa com autismo. E os profissionais precisam buscar essas 28 práticas para atender as pessoas com autismo.
Muitas vezes, por exemplo, você bem falou, não é o médico só, não. Nós temos toda uma equipe de profissionais. Nós temos terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, professores que são fundamentais. Você sabia que grande parte da identificação de do espectro, né, é feita por professores em sala de aula? São os professores que identificam alguns atrasos naquele aluno, chegam para aquela família e dizem: olha, vocês precisam procurar uma equipe multi. Então, olha como o professor é fundamental, porque às vezes a família não enxergou, às vezes o pediatra não enxergou. Eu não estou falando algo fora da realidade, não. Infelizmente, ainda existe muito pediatra que fala para as famílias: cada criança tem seu tempo. Vamos esperar, cada criança tem seu tempo. E nesse tempo é perdido um tempo, um gap aí precioso de intervenção. Porque dos 4 aos 5 anos são janelas de sinapses cerebrais que se fecham. Então, muitas vezes, nem o pediatra identifica aquilo que o professor lá da creche, que o professor do ensino infantil identifica. Então, é muito importante essa capacitação. É importante a gente deixar isso bem claro, porque não é uma coisa tão simples, mas é uma coisa que pode ser trabalhada coletivamente. E coletivamente ela pode ter uma solução que pode favorecer não só a família, o próprio autista, mas também integrar uma pessoa que precisa, né? E aí, me diga quais são as expectativas e os próximos passos, né, da Secretaria de Saúde no setor do autismo. O que ele está prevendo, né, para a nossa sociedade, para a sociedade paraense, mas que pode também ser replicado em outras cidades, em outros estados, talvez até em outros países, por que não, né? Que a gente já pode pensar que uma iniciativa como essa, se ela tiver um apoio, se ela tiver incentivo adequado, um ambiente favorável, ela se desenvolve e ela pode ser replicada. Então, quais são as expectativas para o futuro? Lúcio, eu vou começar fazendo um pequeno balanço do que foi feito e vou falar das expectativas do futuro. Nós temos, nesse tempo que passou, nós criamos a primeira base de dados sobre o autismo no Brasil. Nós, no ano de 2021, capacitamos 500 servidores públicos em 7 municípios para um olhar inclusivo sobre o autismo, uma parceria com a Escola de Governança do Estado. Nós fizemos o primeiro festival de talentos, já aí como uma, uma vertente da cultura, né? Nós abrimos um núcleo voltado para o atendimento da pessoa com transtorno do espectro autista, com 300 vagas. E já estamos com mais 6 núcleos em construção no estado, em regiões polo, né, do estado. Para além disso, nós estamos em obra lá na Batista Campos com com o CETEA, que vai ser um primeiro centro de formação profissional para o atendimento da pessoa com autismo no Brasil. Esse centro, ele vai funcionar com salas espiãs de atendimento para que os profissionais de todo o estado possam passar ali uma temporada e aprender as 28 práticas baseadas em evidências científicas. Então, eu estou aqui fazendo, obviamente, um resumo, foram muitos outros projetos e ações que nós tivemos, mas a expectativa é muito boa, porque nós vamos inaugurar o centro formador, nós vamos inaugurar os núcleos, que além desse que nós já inauguramos, vamos inaugurar já agora no próximo mês um núcleo em Tucuruí e depois na região dos Caetés, para esse atendimento voltado às pessoas com autismo. E vamos, mais do que isso, nós vamos apresentar para o Estado um manual de orientação, e isso tem sido construído a muitas mãos, com uma equipe multidisciplinar que diariamente estuda sobre isso, porque a gente prima muito pelo técnico, e essa equipe está construindo não só um manual
de atendimento, de atenção às pessoas com autismo, como também a forma de fiscalizar, de monitorar esse serviço. Então, é um trabalho muito grande. Inclusive, nesse manual vem toda a questão arquitetônica, a questão de capacitação desses profissionais. Esse é um documento que vai ficar para o Pará, independente de quem esteja no governo. Nós estamos construindo uma política de Estado baseada em evidências científicas. Então, a perspectiva para essa atenção é muito boa, tem muito trabalho pela frente, responsabilidade muito grande, mas não tem como parar agora, né? Agora é daqui para frente ampliar esse atendimento e fazer com que as pessoas com autismo do estado do Pará tenham atenção, tenham seus direitos garantidos. E agora a gente vai falar sobre Renova, Hum. né? Renova Brasil, que é uma ideia que surgiu há pouco tempo, que está, né, se enraizando e que me parece, né, você vai falar melhor sobre isso, é como se fosse uma escola de formação política. Isso. Talvez uma coisa necessária e importantíssima nesse país hoje, na atualidade, 2022, vivemos num período de pandemia, né, de problemas com várias doenças, virose. Aqui a nossa região é uma região Úmida. onde a gente tem muitas doenças tropicais, muitas Isso. viroses, mas o país continua, os problemas continuam, a inflação continua, o desemprego continua e a política, a gente sabe, é uma mola mestra, né, como se fosse o motor de uma sociedade, né? Os políticos ainda definem muita coisa nesse país, especialmente as políticas públicas. Elas favorecem ou desfavorecem. O que é o Renova, né? Começa por aí. Eu queria saber o que é o Renova e depois a gente vai falar sobre outras coisas. O Renova, ele é uma escola de formação de líderes, de políticos, de gestores, e é uma iniciativa inovadora no Brasil. Ele já existe, se eu não me engano, há uns 4 anos, e foi uma experiência muito, muito boa mesmo, uma experiência para a vida mesmo, né? E como foi que surgiu, a partir de que necessidade? Como foi pensado isso? Tipo, alguém de repente disse, vamos formar uma escola de políticos porque nós não estamos tendo políticos capazes de gerenciar o nosso país que é tão bonito, tão rico. Sim, o Renova, ele tem alguns valores importantes, né, que são trabalhar a política com dados e evidências científicas. Então, ele prima muito pelo político que é técnico, né? Aquele político, obviamente, político de nicho, não tem nenhum problema de você ter seus nichos, suas bandeiras, suas representações, mas desde que você trabalhe a técnica, os dados, as evidências científicas e o trabalho coletivo. Então, acho que é uma proposta muito legal para o Brasil, né? E ele é gerido por um grupo de empresários no Brasil e ele tem um processo seletivo muito intenso para que você seja aprovado e que você passe, né, por toda essa seleção. Quando você é aprovado nessa seleção, você tem uma série de capacitações, você tem todo um suporte de mentorias, e aí você, obviamente, tem diversos nichos, mas o que é mais importante em relação ao Renova é o quanto que ele traz os profissionais de referência no Brasil para os temas que são propostos, né? Que é, obviamente, formação política, formação de gestores públicos e formação de gestores qualificados. Legal. A gente sabe que desde aquela cidadezinha lá do interior, onde tem uma Câmara Municipal, onde tem aquela eleição onde pessoas são eleitas de 4 em 4 anos, né, para ser vereador, e assim revezando, né, deputados, prefeitos, senadores e tudo mais. Muitos deles, como você falou, são eleitos por nicho, né, por interesse, muitas vezes das bandeiras que eles defendem. No entanto, eu não sei se como é que está em outros países, você pode me falar até melhor do que eu, mas no Brasil essa necessidade de termos políticos que tenham informação, porque formação a gente sabe que
A pessoa pode ser um administrador de empresa, pode ser um professor, pode ser. Mas a informação necessária para ele ser um político, para que ele tenha um comportamento até ético, técnico, moral, muitas vezes, né? Para que ele possa para que ele possa se sentir comprometido com o interesse público, muitas vezes é falho, né? E a gente percebe uma série de problemas que acontecem quando o político não trabalha para a população, né? Daí a importância de uma escola de formação política que vai trazer uma gama de conhecimentos nas diversas áreas e o político a gente pode sonhar com uma política, né, mais voltada para o social, para o coletivo e para as necessidades do povo, da população. Porque se de repente a gente começa a pensar a política como algo departamentado, o benefício da sociedade fica alheio a isso, né? Então essa é uma das finalidades da escola. A escola pretende fazer uma escola, ela pretende criar um movimento no Brasil. Eu penso que ela já criou o movimento no Brasil, né? As pessoas que passam por essa escola, primeiro, quando você se inscreve numa escola, você entende a importância da sala de aula, né? Quando você se inscreve, você entende a importância da educação. Acho que isso já é um filtro. Que podem ter pessoas que se candidatam sem estudar. Podem ter pessoas que acham que sei lá, é mais importante fazer trocas, é mais importante. Não, se eu busco uma escola para aprender, é porque eu valorizo a educação. Acho que esse já é um ponto importante. Segundo, que é muito importante, eu acho que o brasileiro ele tem alguns pré-conceitos, né, em relação aos políticos. E eu acho que isso é um problema que a gente precisa resolver, porque você pode até não gostar de política, né? Mas você certamente vai ser governado por alguém que gosta. Então você tem a sua parcela aí também se você for omisso, né? E e eu acho que existe política e existe politicagem, e são coisas bem diferentes. O Renova, ele prima pela boa política, né? A boa política é aquela em que você representa realmente os interesses daqueles que lhe colocaram naquele lugar. Você trabalha com a ciência, né? Você constrói um projeto com participação. Eu acho que isso é algo que ficou muito claro para mim no Renova. Eu posso dizer, com uma experiência pessoal, que foi um aprendizado muito grande que eu tive, foi estar sentado com um grupo muito multifacetado e mesmo assim dialogar e ouvir o seu ponto de vista e tentar fazer uma construção ali em que muitos estão envolvidos, né? Não é a minha vontade, é a nossa vontade, né? Então, onde a gente pode chegar para que todos possam ser atendidos? Eu acho que, inclusive, essa é uma pauta dificílima no momento que a gente vive, que é um momento polarizado. Nós vamos ter uma eleição, infelizmente, ainda polarizada. E é importante, então, você identificar quem são os candidatos que trazem esse ponto de equilíbrio, né, que eu acho que o Brasil está precisando muito. Você falou bem, nós estamos num período em que o Brasil está num caminho quase que incerto, né, em relação ao seu futuro. E a polarização só traz muita dúvida, e a gente viu nas últimas eleições que a questão das fake news atrapalharam muito, né, Fake um news é a julgamento. desinformação, né? É o oposto do que a Exatamente, gente está falando, né? exatamente. E aí muita gente acaba sendo levado por uma notícia de Zap, uma informação de Zap, que a gente sabe até pouco tempo poderia ter sido comprada, poderia ter sido, né, encomendada por grupos de interesse que acabam influenciando uma grande massa. E tem gente que diz, não, eu vi no Zap, eu vi na televisão, mas não busca uma informação mais, né, embasada, uma coisa mais constatável, até estatisticamente. E aí, como nós trabalhamos muito essa questão da imagem, uma imagem pode ser construída com muita rapidez. Basta ter uma boa maquiagem e você constrói uma boa imagem em relação a um produto.
né? A gente sabe que na história do Brasil, muitos políticos foram maquiados e foram vendidos como um produto. E aí é o que eu acredito que isso deve ser um dos desafios à escola, para que ela desconstrua esse político construído, essa imagem de político construído que chega lá, se elege, mas cria um plano de carreira. Aí depois ele já consegue incluir pessoas da família dele, os amigos próximos, e aí ele tem uma aposentadoria, né, favorável para o resto da vida. Mas política a gente sabe, na sua raiz, ela não chega a ser uma coisa, um plano de carreira. Você tem que dar oportunidade para os outros, e no tempo que você está lá, você tem que dar o seu melhor, até para ter uma boa referência, né? E aí eu te pergunto, Nai, como é que isso fica no Brasil? Qual é a tua visão hoje de formação? Isso tem uma tendência natural, ou as pessoas precisam ter uma educação política desde a base, desde o início? O que envolve, né, a sociedade num tipo de concepção como essa, de consciência política? Porque a escola, tudo bem, de repente eu quero fazer a escola, eu vou lá e faço, me torno um líder, renova e estou preparado. Mas será que é só isso ou tem mais alguma coisa além disso? Eu penso que o Brasil ainda carece muito, o brasileiro ainda carece muito de educação política. Penso que isso deve estar, sim, como uma pauta nas escolas. E penso que o brasileiro tem muita tendência a generalizar tudo. E isso é muito difícil quando você coloca num balaio, né? Todo mundo é aquela história do todo político é ladrão. Eu acho que você precisa procurar conhecer o trabalho, o histórico. Você tem que ir atrás mesmo das propostas, dos projetos, se apropriar, querer fazer parte daquele projeto. É, acho que isso envolve eh, a vida das pessoas, e talvez é isso que a gente. Por isso que a gente apanhe tanto no Brasil. Eu estava vendo uma pesquisa, inclusive que o Renova trouxe para gente, que a maioria dos brasileiros escolhe quem vai votar 2 dias antes das eleições. Isso é tristíssimo. Lá na frente você quer cobrar uma conta na qual você não pagou, que é o pagar o preço de você participar daquele projeto, né? Então, eu penso que o brasileiro precisa se autorresponsabilizar pela construção política, pelos projetos. O que tem aí é responsabilidade de todos nós. E alguns dão certo, alguns estão indo bem e outros não. Você não pode generalizar todo mundo num balaio ruim, porque isso não é correto, isso não é verdadeiro, isso não é justo. E então eu acho que falta essa autorresponsabilização do brasileiro, essa valorização do voto. As pessoas vão votar com raiva, né? Quer dizer, o voto, olha o quanto é importante você votar, você constrói, você está participando da construção da política pública. E eu acho que é isso que falta, essa visão de participação coletiva mesmo, de construção coletiva no brasileiro, na vida pública. É interessante porque a educação e a informação elas andam muito próximas, né? Você Totalmente tem informação, mas relacionado. muitas vezes você tem uma Isso. educação, E eu acho uma formação. importante a gente sempre colocar que o brasileiro, ele tem ainda muito essa visão de que vai surgir um salvador, né? E, e talvez seja por isso que nós estejamos passando por tudo que a gente vem passando. E eu acho que não existe um salvador. Existe uma construção coletiva, né? A responsabilidade não é uma pessoa em determinado lugar que vai acabar com todos os problemas do Brasil. É uma construção coletiva de pessoas que têm conhecimento técnico dentro de seus nichos, de pessoas que representam pautas importantes, que estão lá. E não estou falando apenas de pessoas com deficiência, estou falando representatividade da mulher, representatividade da população preta, representatividade dos índios, representatividade, enfim, dos empresários. Todo mundo tem que sentar na mesa e construir isso. Não é uma pessoa que vai ser responsável por
mudar toda a vida do brasileiro. Acho que essa consciência de representatividade e de participação popular e construção coletiva é o que falta para os brasileiros. Acho que é importante também frisar, Nai, que essa formação do Renova, ela aponta para uma direção, né? Mas a pessoa tem que já estar predisposta a passar pelo processo. Então é importante, queria que tu dissesse para a gente o que precisa, quais são os critérios, né, que a pessoa precisa ter para, né, se candidatar ou buscar uma formação no Renova e qual é o processo, né? Quais são os passos que ocorrem, o tempo de duração. Existe um test drive, existe uma testagem, a pessoa, o que que ela pode fazer para se mostrar uma pessoa capaz de ter um bom resultado enquanto líder Renova? Primeiro, existe um processo seletivo que você precisa passar. Você precisa, obviamente, primeiro se inscrever, né, no processo seletivo. Já diz como se escreve, porque é importante a gente Aí saber. as redes sociais, existe uma rede social do Renova, Renova BR, e nessas redes eles publicam todo o processo seletivo, e lá eles dão um link de inscrição. E, inclusive, eles estão com um processo em aberto de vagas remanescentes, mas vai ter, para esse ano de 2022, a próxima turma. Todo ano tem uma turma. E aí, primeiro passo é esse, é você fazer a inscrição. O segundo passo é você levar o processo com bastante seriedade, né? Porque não é um processo simples. Existem provas, existem entrevistas e, e isso é algo que deve ser levado com seriedade. Você está disposto a, eh, a trabalhar em conjunto, tá? Isso também é muito importante, essa disposição de trabalhar em conjunto. Você ter agenda para aproveitar, extrair o máximo essa capacitação que é disponibilizada pelo Renova, né? Você não pode, como professor, você sabe disso, você Eu tem já ia que. te pedir uma provinha aí, tipo, o que que nós podemos esperar, né, de formação, mas aí fica a teu critério. Se você quiser falar alguma coisa. Não, você passa sim por testes, por provas, inclusive por testes que eles colocam dentro de um determinado tempo. Você tem um tempo para responder aquilo, então você precisa ter uma preparação mesmo, até psicológica, né, para responder Então dentro daquele existe um tipo tempo. ideal, vamos imaginar assim? Existe um Não, tipo ideal ou qualquer a escola cidadão, trabalha não. as qualidades básicas de cada pessoa, tentando dar um direcionamento dentro dessas capacidades e habilidades que ela tem? É, isso. Eu acho que você pode ter o seu nicho, você pode ter você pode ser bom em algumas coisas, não ser tão bom em outras. Isso não existe um padrão, né? Até porque a gente está falando de uma escola de democracia, então todo mundo tem que ter espaço, né? Mas você precisa sim encarar com seriedade, dedicação, esse espaço que você vai ter e saber dialogar. Legal, Nai. Muito importante essa iniciativa. Logicamente que a gente vai ficar torcendo aqui para o Brasil renovar, né, a sua classe política para que a gente possa ter dias melhores para todos. Te agradeço a participação. Muito obrigado. Eu quero agradecer o espaço, agradecer a troca, principalmente. Isso aqui não foi uma entrevista, foi uma troca importante. Eu também aprendi hoje. Espero ter contribuído com algum conhecimento e quero deixar à disposição a nossa coordenação hoje dentro da CESPA e também a comissão da OAB para maiores esclarecimentos, dúvidas. Estamos à disposição. Excelente. Obrigado. Obrigada.